Eu não sei se você já percebeu e se isso ainda não aconteceu, necessariamente você precisa passar a perceber o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, lares, famílias. E numa situação bastante precária é perceber que dentro das igrejas, inúmeras famílias estão passando por um problema emocional e os líderes espirituais não estão a par disso. E um caso ou outro chega à liderança da igreja e esse caso provavelmente tem um mínimo de possibilidade de ter uma história feliz. Ou seja, esse problema certamente não vai ser sanado. Isso é uma crítica? Sim. Ela é construtiva pelo fato de que esse problema pode ser sim sanado, esse problema pode sim ser resolvido e de forma bastante criteriosa. Se as igrejas começarem a perceber o problema ali, ele pode ser tratado antes que ele possa infeccionar ou até ter um problema maior, sendo muitas das vezes irreversível. Agora, é claro que nós precisamos estar cientes de que o fato está acontecendo e não adianta querer dizer que não acontece. A maioria vão falar que não, isso só acontece com pessoas que estão desfocadas, fora de um propósito. Mentira. Você vai encontrar líderes que por uma questão ou outra não resolvida, ele vai estar passando pelo processo e muitas das vezes ele não vai estar pronto para dar um passo e dizer para a sua igreja, para a sua organização, que ele está passando por um processo delicado. Ele não vai querer admitir sua fragilidade de lidar com o problema. Para ele se torna maior do que dizer preciso de um tempo para pensar. Infelizmente, as coisas estão funcionando dessa forma, mas estão seguindo em uma direção nada agradável. Os resultados podem ser sim irreversíveis. Mas vamos falar agora de pais que, por sua vez, estão vendo à sua frente os filhos tomarem atitude que não eram para ser dessa forma. E uma delas é o pai dizer para ele ou ela não, e esse não tem um valor, não tem um posicionamento, uma autoridade frequente, né? Onde esse filho ou esta filha passa agora a tomar a atitude de tomar a frente dessa liderança, dizendo sim ou não para as coisas que podem ali acontecer. Isso é drástico, é delicado, mas é uma realidade que poucos querem admitir. É uma realidade que poucos querem passar o problema para tratá-lo, né? E uma vez não tratando, nós vamos perceber de forma muito clara, nítida, visível, que isso pode lesionar toda uma sociedade, toda uma estrutura familiar. E uma família desestruturada é uma família sem base. Agora, quem são os responsáveis por essas ações, as quais hoje os filhos tomaram à frente da liderança da sua própria casa? Os próprios pais. Como assim? Os pais não deram limite para os filhos, que agora tomam a frente da situação. E o problema era o limite? Sim, sem sombra de dúvida. Sempre foi. Quando você dá limite, você vai fazer este ser, este indivíduo que agora sob sua liderança precisa compreender que você está dizendo para ele não pode ir, ela não pode estar indo. Ele pode fazer, ela não pode fazer, né? A liberdade de ir e vir, ela passa sim ser de seu direito a partir do momento que você tem uma vida independente. Então sim, a liberdade de expressão também pode, ainda na sua menor idade,
desde que ambos tenham consciência disso. Infelizmente não tem, mas tendo a liberdade de expressão, ela também é de direito deste indivíduo ainda na sua menor idade. Ele pode falar, ele tem que se expressar, ele tem que externar os seus sentimentos, porque parte de um princípio de que essa criança, este ser, este indivíduo, ele tem uma percepção clara sobre tudo que acontece ao seu redor e o que ele vem aprendendo do seu nascimento até o presente momento. Então, os responsáveis por essas ações dentro de um lar hoje são os pais, que por sua vez não prestaram atenção nesse detalhe, não deram uma atenção fiel ao propósito de mudar o conceito da mente dessa criança, que ao crescer ela vai ter uma percepção clara sobre aquilo que ela vai fazer, e aquilo que ela fizer pode ser bom ou ruim, depende de como ela foi administrada mentalmente. Perfeito? Os relacionamentos que estão drasticamente contaminados. Como assim? Contaminados. Podemos perceber, está nítido à nossa frente, pessoas casadas que não estão felizes no seu casamento. Quer dizer que elas não podem ser felizes? Sim, elas podem ser felizes, se elas começarem a prestar atenção em um problema que está acontecendo e que esse problema precisa ser tratado. Quando ambos têm consciência que ali estão passando por um processo e que precisa ser tratado, a coisa flui e automaticamente os resultados vão surgir. Inevitavelmente, não tem como ter outro caminho. Lembrando que não existe atalhos. Se você quer resolver um problema, não vá procurar atalhos para resolver o problema, porque o problema, infelizmente, ele só vai piorar e você vai perceber que você é o responsável por isso. Então não existe atalhos. Pagar o preço ainda é a melhor opção. E quando eu tenho essa consciência de que esse relacionamento desestruturado, uma vez contaminado, precisa de tratamento, eu vou medicá-lo através de uma terapia de casal, através de um aconselhamento espiritual, através de um acompanhamento de grupos, pequenos grupos que devem ser montados dentro das estruturas religiosas. E as organizações, elas precisam estar cientes que isso está acontecendo. E não queira estar à frente de um ministério achando que o problema não vai estar ali, porque o problema vai estar e você precisa dar conta. E se você não der conta, você precisa comungar isso com alguém que tem a mesma visão espiritual que você e que você possa fazê-la perceber que unidos farão os resultados surgirem, né? As organizações religiosas podem chegar a um nível de crescimento espiritual, exponencialmente falando, se ela souber administrar e souber fazer a gestão dessa organização que agora está sobre as suas mãos, está sobre a sua liderança. Mas se ele não entender que antes dele ser líder, ele tem um mentor e esse mentor é Jesus Cristo, essa organização provavelmente não vai à frente. Se ele não tiver a consciência de que essa organização precisa de uma estrutura espiritual e que essa cobertura precisa ser do autor e consumador da nossa fé, provavelmente essa organização não vai para frente. Esse ministério não vai fluir, né? Então, seja como você está vivendo a vida hoje, necessariamente você precisa estar ciente de que cada passo que você der, cada palavra que você proferir, cada ação que você estiver envolvido, o poder de escolha, o livre-arbítrio, a decisão que você tiver,
e o posicionamento que levar você a tomar uma decisão, nas tomadas de decisões assertivas, para você experimentar um fruto. Ele pode ser bom, ele pode ser doce e você pode viver de forma sobrenatural o poder de Deus. Agora, se ele for amargo, você vai viver as consequências das suas escolhas inadequadas e vai pagar um alto preço por isso. É muito importante lembrar que se você estiver disposto a pagar um alto preço por escolhas inadequadas, é preferível parar agora e começar do zero. Ainda é tempo e vale a pena, porque retroceder é melhor do que pagar o alto preço e ser penalizado para o resto da sua vida. Então, se você tiver consciência, você vai perceber que o seu crescimento ainda vale a pena. Recomece, mas tenha consciência do seu valor. Você tem muito valor, você é capaz. Gratidão.